E olha, gente, o caso do piloto Lito chamou a atenção e trouxe à tona uma discussão importante sobre saúde neurológica. O piloto foi diagnosticado com uma doença degenerativa em agosto deste ano, uma condição neurológica rara e sem cura conhecida. Mas afinal, como uma doença que afeta o cérebro pode interferir na memória, nos movimentos, na fala e até na capacidade de realizar atividades do dia a dia? Para entender melhor essa condição, os sintomas, o diagnóstico e também as possibilidades de tratamento, a gente conversa agora com a neurologista, a doutora Francine Mendonça. Doutora, muito boa tarde. Um prazer receber a senhora aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, prazer todo meu em poder estar colocando esse caso, um caso que sensibilizou todo o país, né? E é importante que as pessoas conheçam um pouco. Quando a gente fala nesta doença que você coloca, que é a Creutzfeldt-Jakob, um nome difícil, mas que fala de uma doença neurológica que é, de fato, degenerativa, progressiva e, infelizmente, fatal. Ela ocorre por a gente diz que é uma malformação de uma proteína chamada prio. E essa proteína mal formada, ela é capaz de infectar todas as outras, como numa reação em cadeia, que se dissemina pelo cérebro, comprometendo neurônios. E por isso que vai gerando declínios neurológicos progressivos. Geralmente, começa com quadros cognitivos, perda das habilidades cerebrais, memória, linguagem, de uma maneira geral, mas existem diferentes formas de apresentação. Não só o declínio cognitivo, que pode ser rápido, porém pode se apresentar também com alterações de coordenação, por exemplo, movimentos involuntários com mioclonias, que são abalos rápidos, alterações de comportamento, alterações psiquiátricas, alterações de força, de sensibilidade. Então, é um quadro que ele pode, né, inicia com um declínio neurológico progressivo, e a gente fala que é uma evolução subaguda. O que é isso? Semanas a meses. Doutora, Isso pode acontecer. doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. E para a gente entender um pouco sobre essa doença, que como você disse, né, comoveu o país inteiro em relação ao lito, né? Eu pergunto para você, existe algum fator que pode provocar ou aumentar o risco de desenvolver essa doença? Então, a maioria dos casos a gente coloca que é esporádica. Então, não se sabe exatamente o mecanismo que desencadeou essa malformação da proteína. Portanto, teoricamente, não tem um fator desencadeante, um fator de risco. Isso corresponde a 85% dos casos. De 5 a 15% dos casos, a gente tem o quadro genético, é a genética que determina. Menos que 1% dos casos está relacionado ao contato com materiais contaminados, tecidos contaminados do cérebro, da medula, da córnea. E existe também uma variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, que a gente chama que é uma variante, entre aspas, da vaca louca, que é conhecida, que é uma variante bovina, animal, que aí teve um surto lá no Reino Unido, e as pessoas que consumiram essa carne acabaram desenvolvendo, mas não tem registro aqui no país. Então, de uma maneira geral, respondendo a tua pergunta, não existe um fator causal, portanto, a gente não tem um fator de risco ou preventivo determinante. E doutora Francine, né? Por que alguns casos avançam mais rapidamente e por que o diagnóstico ainda pode ser difícil? Ótimo. Em relação ao avanço do quadro, de uma maneira geral, é uma doença que avança rapidamente. Alguns são mais rápidos porque existem variantes do próprio hospedeiro, né, da pessoa que tem o quadro, variantes genéticas, subtipos moleculares, que faz com que uma pessoa se apresente de uma forma mais ali de demência, outra mais de uma forma de movimentos involuntários de incoordenação. Então, existem variantes genéticas moleculares que determinam
que se avança um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Mas, de uma maneira geral, é uma doença rapidamente progressiva. E, perdão, qual foi a sua segunda pergunta? Se o diagnóstico, como que acontece o diagnóstico, né? Se é difícil ter um diagnóstico dessa doença? Ah, sim, é difícil, porque a apresentação, ela pode ter várias causas. Por exemplo, existem alterações metabólicas, doenças do nosso organismo, infecciosas, infecções que causam esses problemas, doenças autoimunes em que anticorpos vão lá e combatem tecidos do cérebro também podem causar. Então, tem vários fatores que podem gerar sintomas semelhantes. Então, é um diagnóstico que tem que ter alta suspeição. O próprio neurologista ele precisa ter uma grande suspeita nesse sentido. Então, quando a gente vê uma demência rapidamente progressiva, muitas vezes associado a esses movimentos anormais, em que a ressonância, falando em diagnóstico, que tem padrão característico, existem alguns sinais ali na ressonância que nos fazem direcionar para essa doença. E aí existe, né, por outros exames, né, como o exame do líquido da medula, que também tem mais uma especificidade para direcionar. Então, é um diagnóstico difícil porque os sintomas, né, que nós temos, eles podem fazer parte de várias outras doenças, de vários tipos, AVCs múltiplos, como eu falei, infecções, alterações metabólicas, tem que ter suspensão, considerar a velocidade do avanço, que isso é um grande diferencial, até das doenças, demências outras, como de Alzheimer, por exemplo, né, que é um quadro de evolução geralmente não tão rápida quanto esta, e utilizar dos exames diagnósticos, aí ressonância, exames do líquor, eletroencefalograma, para poder fechar esse diagnóstico. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, esclareceu para a gente o que tem sido muito falado, mas assim a gente se aprofundar nesse caso dessa doença, a gente consegue compreender um pouco melhor. Muito obrigado, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Boa tarde, estou sempre à disposição.